Você que gosta de videogame mais velho assim, você lembra daquele Super Mario 2 que a gente jogava antigamente? Ele era um pouco diferente, com a cara um pouco diferentosa assim. Eu percebia que usavam 4 personagens, aí do nada era o Mario tacando cebola no outro, cenoura, tacando uns vegetal. Mas uns bichos também que eu nunca tinha visto na franquia Mario, tipo, uns papagaios com a mascarinha assim, uns bichinhos que voavam, umas cobras, um tema meio egípcio, meio persa assim. Eu achava um pouco estranho desde pequeno assim, era totalmente diferente. Você achava isso também? Certamente que sim. Talvez você não saiba, mas essa é uma das maiores gambiarras que a Nintendo já fez na face da Terra e eu tô aqui pra te contar essa história. É hoje no Nerd Show. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Já vou começar falando que aquele Mario ali, ele era um pouco difícil, né? Tinha alguns personagens diferentes, com algumas habilidades diferentes, mas era um Mario que muita gente gostava e principalmente a gente nunca tinha um cartucho sozinho, né? Quem jogou no Super Nintendo tinha aquela versão do Mario All-Star e tinha também a versão de Nintendinho. Mas por que eu tô te contando que essa história é uma grande de uma gambiarra? Porque, na verdade, aquele não é o Mario 2 de verdade. Não? Mas como assim? A história começa mais ou menos assim. A nossa história começa em 1985, quando é lançado o primeiro jogo do Super Mario Bros. Spoiler, né? Foi um grande sucesso. Aquele do Mario pequenininho, que é... A gente jogou bastante, né? Só que quando uma empresa de videogame tá com algum projeto muito bom, rendendo bastante dinheiro, você deve lembrar que eles gostam muito de fazer as continuações. Isso acontece muito no cinema também. E a Nintendo já tava doida pra lançar uma continuação. Eu quero fazer o Mario 2 pra gente continuar vendendo bastante. E eles queriam fazer isso já pro ano seguinte, pra não perder tempo. Daí o que eles fizeram? Em time que está ganhando, não se mexe. Fizeram uma continuação colocando alguns dos mesmos elementos, mas aumentando um pouco a dificuldade do jogo, que já não era tão fácil assim. E por que eles fizeram uma coisa mais difícil? Porque eles estavam pensando no mercado japonês. Porque você sabe que o pessoal do Japão gosta de uma, vamos dizer, um perfeccionismo, uma coisa mais desafiadora. Mas também tinha um outro problema, porque o Miyamoto, que era um dos criadores lá do Mario, né, ele não tava com muito tempo pra pôr nesse projeto, porque ele tava trabalhando num outro projeto muito grande, que era o The Legend of Zelda, que foi lançado em 1986. E delegou esse trabalho pro Takahashi Tezuka. Falou que esse menino é bom, confia no serviço dele que essa obra vai sair. Até porque ele tinha trabalhado como designer no primeiro jogo, né? Então, assim, logicamente, né? A mais B e tal, vai dar tudo certo. Só que às pressas, ele começou a montar essa equipe de jogo e começaram a desenvolver e deu tudo muito certo. Eles levando em consideração que o mercado japonês já tinha mais amadurecido aquela ideia e estavam jogando Mario, que era uma beleza. Nossa, mas a gente adora jogar um belo Mario. Então eles podiam deixar a coisa um pouco mais difícil. Tanto é que a estratégia deles foi lançar o jogo focado para os super jogadores. Porque olha a cabeça desse pessoal, eles já tinham jogado o 1, então beleza. Então eles querem a segunda parte desse jogo, só que mais difícil, porque eles já tinham deixado muito fácil aquele primeiro jogo. E todo o marketing do jogo foi voltado para essa premissa, né? Tanto é que lá no comercial as pessoas apareciam e falavam assim: ah, meu Deus, por que está tão difícil? E todo mundo, ah, que legal, está tão difícil. Não funciona assim para todo mundo, né? Mas tudo bem. E o jogo, o Super Mario Bros. 2, foi lançado em 1986 no Japão e fez bastante sucesso por lá. Não tinha diferença do jogo, mas ele era meio que elogiado pela dificuldade, que diz que tinha uns obstáculos que eram bem insanos de difíceis. Mas não era visto como uma coisa ruim, era uma coisa boa, no Japão, né? Porque a nossa história de gambiarra começa aí. Quando
quando um jogo tá fazendo bastante sucesso, ele normalmente começava lá no Japão e ele ganhava o mundo. Tem algumas franquias que continuam só lá no Japão e são meio desconhecidas pra gente. Mas eu não posso falar que Mario é uma dessas franquias, né, Bavarelando? Não pode. Todo mundo conhece um bom Mario. Mas só que quando eles foram conversar com a Nintendo of America, né, o pessoal dos Estados Unidos, eles falaram assim, esse jogo é muito difícil para o pessoal dos Estados Unidos. Só os japoneses conseguem jogar esse negócio direito aí. Nós vamos passar a raiva aqui. Porque ele já estava ganhando a fama de ser o jogo mais difícil da década. Só que é engraçado que nessa época a Nintendo estava sendo muito conhecida por lançar jogos muito difíceis e tinha até um termo técnico para isso, que são Nintendo Hard, né? Que é Nintendo difíceis, né? Não é um termo técnico assim, é mais uma falta de criatividade do pessoal, mas tem alguns jogos que vocês devem conhecer. Por exemplo, Ghosts and Goblins de 85, ai meu Deus do céu. Inclusive falamos naqueles jogos mais difíceis de zerar, impossíveis de zerar do Super Nintendo. Nossa, o meu é um super, mas esse aí também é difícil. O Gradius de 85. O Kid Icarus de 86. Mas aí eles entenderam que seria uma publicidade muito negativa nos Estados Unidos que o jogo fosse difícil, porque lá não era como se fosse uma coisa de honra, nós temos que vencer nossos desafios. Lá era como um videogame, diversão, família. Isso podia dar uma publicidade muito negativa, porque o pessoal falava assim, mas isso aí é difícil demais da conta, não tem jeito, não tem como a gente jogar. Concordo com isso até, Juliana? Você prefere jogos fáceis ou difíceis, impossíveis? Eu prefiro jogos fáceis, porque aí fica parecendo que eu sou ótima e jogo difícil acaba com a minha autoestima, eu fico me sentindo burra e eu não tenho paciência de ficar tentando. Bárbara com a bandeira dos Estados Unidos da América nesse momento, assim, ó, balançando. E aí surgiu a grande ideia. Já sei, por que a gente não lança uma versão mais fácil desse Super Mario Bros 2? Eu ficava assim, mas o trem tá pronto aqui, como é que nós vamos lançar? Não, olha só, você não tá vendo a ideia, você não tá vendo o negócio inteiro. A gente pega isso e coloca um jogo totalmente diferente, a gente adapta, a gente pega um jogo diferente e põe os bonecos do Mario lá, vai funcionar. Nossa, vai ser uma beleza. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Adaptaram o Doki Doki Pânico. Esse nome aí, conhece? Esse Doki Doki Pânico estava sendo desenvolvido inicialmente pelo Miyamoto lá em 1985, 1986, eles estavam mexendo no jogo lá. E a ideia era fazer um jogo cooperativo, também conhecido como duas pessoas jogando, né? Que vocês jogavam os trem, jogava coisas do chão no outro, né? Pra bater nos inimigos e tudo mais. Você podia também empilhar coisas pra você passar, né? Tinha uma rolagem vertical que é tipo assim, sabe quando você tá andando aqui na tela e tá andando de ladinho assim, lá, 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 lá. Na verdade o jogo era todo assim, ó, pra cima. Mas como a ideia da verticalização ali não deu muito certo, eles deixaram a coisa lá horizontal como o bom Deus quis, né? Com alguns elementos de fase de subida, por exemplo. E o tema escolhido foi o mundo árabe. Mas esse projeto acabou engavetado porque ele era complexo demais. E você deve imaginar que complexidade num negócio que a gente não sabe se vai dar certo é muita aposta, sendo que o Mario tá aqui, ó, nadando no dinheiro. E quando a Nintendo of America decidiu lançar um jogo totalmente original do Mario 2, a versão deles falaram assim, ó, você vai ali no meu quarto, na gaveta da direita, no canto, tem um jogo que a gente engavetou lá, você podia pegar ele pra mim e trazer pra gente usar ele. Porque usar esse jogo como base, uma coisa que já tava meio desenvolvida, ia acelerar e muito o processo. Mas só que aconteceu um processo que se chama reskin. Você sabe o que é um reskin, Babarelando? Eu sei, trocar de roupinha dos personagens. Oh, pensei que você ia falar que era skin carioca, alguma coisa assim. É como se tivesse um personagem lá e você vai usar toda a mecânica que já tá pronta, mas vai mudar os itens do cenário. E nos itens do cenário se enquadram também os bonequinhos, né? Então, por exemplo, entrou o Luigi, o Mario, a princesa e o Toad. Isso explica tanta coisa. Quem que ia querer usar o Toad? Ele não fazia nada. Ele vai ver só, eu vou dar um sossego-orelha nele, ele vai ver. Que entraram no lugar dos personagens do jogo, que eram Imagine, Mama, Papa e Lina.
Conhecido, né? Esse jogo não ia dar certo por causa disso, né? Eu achei essa gambiarra perfeita. Até então tá aprovado, então, Tá né? aprovado. E olha só como é que tudo faz sentido agora. Por exemplo, você percebeu que foi a primeira vez que a gente viu a diferença de altura do Mario e do Luigi? É porque os personagens tinham tamanho diferente, né? Então você tem que fazer o Mario e o Luigi do tamanho diferente. Você percebeu que o Luigi nesse jogo, ele faz assim, ele pula e faz assim com as perninhas? Que não é uma coisa normal, mas é porque o personagem do jogo original mexia a perninha, então tinha que pôr o Luigi pra mexer a perninha. Se fosse tirar essa programação, ia demorar, né? Nossa, ia dar um problemão danado. O cenário não foi modificado em nada. Por isso que do nada apareceu, ó, Mario e Luigi caindo lá, do nada, na Turquia do século 17. Eles fizeram mais algumas modificações, por exemplo, eles colocaram uma dinâmica diferente da dificuldade, porque no Doki Doki Pânico, na verdade, você tem que passar com todos os 4 personagens de uma fase pra você passar uma fase. E no Mario ficou mais Nutelinha, né? Você podia passar só com uma fase, um personagem e tal. Aí o que eles fizeram? Os inimigos também eram totalmente diferentes, não tinha tartaruga, não tinha nada, mas eles colocaram alguns efeitos sonoros que lembravam Mario pra você ter uma, sabe aquele uma reconhecida. Agora que tá o pulo do gato. Por quê? Já que fizeram o jogo, é hora de lançar. Você acredita que esse povo lançou os 2 jogos no Japão? O Super Mario Bros 2 original japonês foi lançado em 1986 e teve 2,5 milhões em vendas. Isso não de dinheiro, né? Em vendas. 2,5 milhões de japoneses compraram o jogo. Enquanto o Doki Doki Pânico original foi lançado em 1987. Imutável, nada de Mario, com aqueles bonequinhos mesmo, do jeito que era. E olha só como é que era antes da era da internet. Ele foi lançado sem os japoneses sonharem que esse jogo foi lançado nos Estados Unidos de uma outra forma. Então eles não estavam nem sabendo o que estava rolando. Já o Super Mario 2 americano, né, foi lançado em 1988. E pasmem, se tornou um dos jogos mais vendidos no ano com 3,5 milhões de cópias. E depois 7.450.000 cópias vendidas no resto do mundo. Sendo até hoje o 5º jogo mais vendido da história da Nintendo. Essa gambiarra funcionou, hein? Parabéns! Já fizemos mesmo o Mario 2, né, versão pirata já tá pronto, um pirata da própria Nintendo. Por que não lançar isso no Japão também? E saiu como Super Mario USA. Se você reparar na capa da versão aqui, ó, na verdade, é a mesmíssima coisa do Doki Doki Pânico com o Super Mario, só mudaram os personagens também. Enquanto o Super Mario 2 original, né, só foi lançado em 1993 naquele cartucho do Super Mario All Star. Ou seja, você jogou o Super Mario 2 original sem saber que era o Mario original. Você lembra que tinha aquele lá, um Super Mario Lost Levels? O Lost Levels é o Super Mario 2 original. Eu sabia que eu não era maluco, não fazia sentido o negócio do nada mudar tanto e ficar daquele jeito depois. Não tinha como. Maluco você é, né? Só que nesse caso você só tem razão. É verdade. Esse cara deve ser doido. Mas agora eu quero que você me dê a sua opinião. Você gostava daquele Super Mario 2 ou você achava ele um pouco diferente? Eu achava ele difícil pra caramba, pra falar bem a verdade. Eu fiquei até impressionado quando eles falaram que diminuíram a dificuldade daquele jogo, porque tudo pode dar errado. A princesa, ela pode despencar do nada, que você tá lá concentrando pra fazer ela. Sabe, tudo pode dar muito errado. E o Luigi é horrível de jogar, o Toad também. A gente só joga com a princesa mesmo. E eu quero saber se você gostava desse jogo ou não, mas que foi uma grande gambiarra da Nintendo, foi. Mario Brothers somos, não tem pra ninguém. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!